Olá, hoje a gente mergulha numa questão que realmente mexe com todo mundo. A dor da perda. Por que ela às vezes é tão avassaladora? Para investigar isso, vamos olhar para um texto-chave da psicanálise. O luto e a sua relação com os estados maníaco-depressivos, da Melanie Klein. A nossa ideia aqui é entender como a Klein ligou o luto do adulto com aqueles estados mentais bem lá do comecinho da vida, né? Vamos desvendar isso. Exatamente. E a tese central da Klein, olha, é forte. Ela diz que o luto no adulto não é só a tristeza pela perda de agora. Na verdade, ele reativa um estado mental lá da infância que ela chamou de posição depressiva. Posição depressiva. Isso seria quando, mais ou menos? É, por volta dos 6 meses, ali perto do desmame, a criança sentiria uma dor imensa, não só pela falta do seio bom da mãe que ela fantasia, mas, e isso é crucial, pelo medo e pela culpa. Culpa? Culpa de quê? Culpa de ter nas suas próprias fantasias agressivas, sabe? Destruído esse objeto de amor interno. É uma angústia muito profunda sobre a própria capacidade de amar e também de destruir. Para entender isso direito, a gente precisa falar do conceito de mundo interno. É fundamental na Klein. Mundo interno? Isso. Ela dizia que desde bebês a gente introjeta, ou seja, traz para dentro da nossa mente representações dos pais, de outras figuras importantes. E eles viram objetos internos, bons e maus, formam tipo uma paisagem dentro da gente, complexa. Aham. Aí, quando a gente perde alguém importante na vida real, essa perda lá fora causa um terremoto nesse mundo interno. O mais fascinante é que a pessoa sente como se os seus objetos bons internos, aquelas figuras protetoras que estão dentro dela, tivessem sido destruídos junto. A perda externa ecoa como uma catástrofe interna, entende? Nossa, essa ideia do mundo interno sendo abalado realmente dá outra dimensão para a intensidade do luto, né? Explica muita coisa. Mas como que essa ameaça interna aparece na prática, assim? Então, a perda real acaba trazendo de volta ansiedades muito antigas, que a Klein chamava de persecutórias, e também aquela culpa avassaladora ligada justamente àquelas fantasias infantis de ter atacado os objetos internos, os pais lá dentro, o seio. É como se os fantasmas internos acordassem, então. Exato, é bem isso. E tem uma dinâmica constante. O que acontece fora e o que acontece dentro ficam se influenciando. Experiências boas na vida ajudam a gente a sentir que nossos objetos bons internos são fortes, resilientes. Já as experiências ruins, como o luto, elas reforçam aqueles medos de desintegração, sabe? Medo de que a nossa própria destrutividade tomou conta. Entendi. E como a Klein diferenciava o luto que a gente considera normal, que a gente consegue elaborar, daquele que vira uma coisa mais patológica, tipo a melancolia, os estados maníaco-depressivos que ela estudou? Ah, aí é que entram as chamadas defesas maníacas. Para não sucumbir a essa dor insuportável da posição depressiva que foi reativada, o ego usa umas defesas bem potentes. Que tipo de defesas? Tem a onipotência, que é aquela sensação de controle mágico sobre tudo, a negação, agir como se nada tivesse acontecido, né? A idealização extrema da pessoa que se foi, focando só no lado bom dela, e tem uma que é bem desconcertante, o triunfo. Triunfo? Triunfo sobre quem morreu? Isso soa estranho. É, parece chocante. Mas a Klein ligava isso aos nossos sentimentos ambivalentes, amor e ódio, que temos por todo mundo. No nível bem consciente, sobreviver à pessoa amada pode gerar uma sensação de vitória que precisa ser negada ou controlada. No luto normal, essas defesas são passageiras, sabe? Vão e vêm. Já na patologia, elas ficam rígidas, dominam a cena e impedem que a pessoa realmente elabore a perda. Ela também menciona os mecanismos obsessivos, tipo rituais de controle, que são tentativas de reparar o estrago interno, mas que podem falhar se o controle e o triunfo forem mais fortes. Isso leva a gente para outra ideia central da Klein, né? Se essas defesas maníacas são um problema, como seria o caminho saudável para sair do luto? É aí que entra a reparação. Exatamente. A reparação é o coração do trabalho de luto bem-sucedido para Klein. É a nossa capacidade psíquica de consertar, de reconstruir internamente aqueles objetos que a gente fantasiou ter danificado com a nossa agressividade.
É um processo que permite, assim, reintegrar o mundo interno, aliviar aquela culpa que paralisa, diminuir a ambivalência entre amor e ódio e, o mais importante, restaurar a confiança na nossa própria bondade e na bondade dos nossos objetos internos. Tem algum exemplo disso na obra dela? Tem sim, um muito bom é o caso da senhora A, que ela descreve. A senhora A perdeu o filho e ela passava horas organizando meticulosamente as cartas dele. Inconscientemente, ela estava separando e preservando a imagem boa do filho e expulsando os aspectos maus ou destrutivos ligados à perda. E depois ela desenvolveu um interesse grande em reformar casas. Isso simbolizava para Klein essa reconstrução do mundo interno, recriando pais bons e seguros lá dentro. Ela também cita rapidinho o caso D, os sonhos dele durante o luto pela mãe, com um touro ameaçador e um ônibus desgovernado. Ilustravam bem essa reativação de fantasias de pais internos que são combinados e destrutivos, sabe? Isso aumentava muito a ansiedade persecutória. Mostra a luta que é lidar com esses perseguidores internos que a perda desperta. Então, para a gente amarrar tudo, qual foi a grande sacada da Klein para a gente entender o luto e a depressão de um jeito novo? Olha, a grande contribuição dela foi justamente essa, integrar o desenvolvimento emocional lá da infância, a posição depressiva, o mundo interno com seus objetos bons e maus, com a psicopatologia do adulto. Ela pegou a teoria do luto do Freud e deu uma profundidade, assim, radical. Mostrou que o luto não é só perder alguém fora, é uma reedição daqueles conflitos infantis e, mais ainda, uma oportunidade única de elaborar de novo a posição depressiva. A nossa capacidade de atravessar o luto está diretamente ligada à segurança e à força dos nossos objetos bons internos, que foram estabelecidos lá atrás na infância. Isso dá uma chave para entender a intensidade dos afetos no luto, na mania, na depressão e até como superar essa posição pode levar à criatividade, ao amadurecimento psíquico. Fica então uma reflexão final, né? Como que a nossa visão sobre a perda e a recuperação pode mudar quando a gente entende que o luto ecoa conflitos tão primários, conflitos ligados ao jeito como a gente construiu o nosso universo interior desde o comecinho da vida. Isso realmente convida a gente a pensar na profundidade das nossas primeiras relações e na tarefa complexa que é lidar com o amor e a perda ao longo da vida.